Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, caríssimo professor Francisco Castro Rego, bem-vindo mais uma vez a esta Casa da Democracia. Iniciamos hoje uma de muitas audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito criada por requerimento do Partido Chega, que tem como objeto negócio de fogos rurais. Neste seguimento, gostaria de colocar algumas questões ao professor Francisco Castro Rego, na qualidade de anterior coordenador do Observatório Técnico Independente e membro das Comissões Técnicas Independentes que avaliaram os incêndios de 2017 e 2018. Em janeiro de 2019, na qualidade de coordenador do Observatório Técnico Independente, disse na Comissão de Assuntos Constitucionais que a ligação entre os bombeiros e a ANPC era um dos aspectos mais frágeis do sistema de combate aos fogos. Na sua análise, isto continua a ser uma realidade aos dias de hoje? Eu considero que, aliás, eu julgo que há aqui duas linhas muito semelhantes que têm a ver a ligação entre os bombeiros e a ANPC e a ligação entre as associações florestais e o ICNF. E parece que essa ligação não está suficientemente estabilizada e contratualizada plurianualmente. Aquilo que eu diria era que valeria a pena, digamos, ter essa contratualização muito clara, a definição dos elementos e a definição das responsabilidades e ser financiada e ter, digamos, os recursos financeiros associados a essa contratualização. Do ponto de vista operacional, o problema está, digamos, de algum modo resolvido. Há, digamos, um sistema operacional que está a funcionar e, enfim, é pô-lo em prática sem outras questões. Mas aquilo que me parece que é muito difícil é que haja, digamos, uma permanente discussão sobre os recursos a afetar cada uma destas entidades e sobretudo, quais são as responsabilidades e os deveres de cada uma. Porque eu assisti a isto desde o princípio, digamos, reivindicações das associações de bombeiros, da Liga dos Bombeiros, etc. Digamos, parece ser uma discussão sem fim à vista, não é? Todos os anos se repete um pouco esta questão e devia haver, pelo menos durante um espaço plurianual, alguma tranquilidade nesse setor que evitasse estas dificuldades. Por outro lado, os próprios bombeiros têm tido, quanto a mim, alguma, e esta é uma posição muito pessoal, eu diria um problema de reivindicar um comando separado. E eu julgo que esse seria um retrocesso muito grande, porque a questão do comando único das operações é perfeitamente fundamental. Portanto, poderá haver comandantes e as designações podem ser podem ser diversas, mas a garantia de que em cada operação que há um comando único e que é a Proteção Civil, que em último caso tem a autoridade para o exercer, parece-me uma peça essencial que de vez em quando é questionada nestas próprias discussões entre a Proteção Civil e os bombeiros. Bem, obrigado. O professor fez parte da CTI de 2017 que recomendou a criação da AGIF e do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. A AGIF foi efetivamente criada, mas ontem tivemos a oportunidade de ouvir na CPI o presidente da CTI aos incêndios de 2017, o Dr. João Guerreiro, que nos explicou, entre outras coisas, que a criação da AGIF não foi completamente ao encontro do proposto pela CTI. Na sua opinião, a AGIF, nos dias de hoje, cumpre o seu propósito com sucesso? A AGIF ajudou ou desajudou
acolmatar esta fragilidade na ligação entre corpos de bombeiros, ANPC e outras entidades de combate aos fogos? É complicado, mas eu julgo que a estrutura que foi criada, o objetivo estava perfeitamente correto e eu assinaria outra vez, digamos, esse objetivo. A forma como ela foi implementada e como foi interpretada a sua função é que me parece que desvirtuou um pouco o espírito inicial. Porque o espírito inicial era exatamente de coordenação, de pôr em conjunto as várias entidades e de as articular e de pô-las. Eu julgo que muito desse trabalho continua por fazer e eu diria que em termos de proposta, me parece que a AGIF, em termos do seu funcionamento, da existência de uma AGIF, me parece fundamental. Continuo a achar que é fundamental a existência de uma AGIF, mas se calhar neste aspecto de multi-agência, de coordenação e não como uma entidade separada que interpretou, digamos, o seu mandato de uma forma, diria eu, não coincidente com a perspectiva inicial. Sendo assim, como ela está, desajudou os bombeiros e a ANPC e outras entidades? Eu não diria que desajudou, mas que não, digamos, esse mandato de juntar essas peças não foi conseguido. Considera que houve negligência política face às recomendações feitas pela CTI de 2017 na criação da AGIF? Considera que exista algum interesse económico por trás das excessivas falhas na gestão e combate aos incêndios que levam a que as recomendações feitas pela CTI não sejam adotadas na sua plenitude? Pois, aquilo que me parece, e eu muitas vezes me questionei sobre essa situação, porque é que, havendo um diagnóstico, havendo, em muitos casos, uma certa unanimidade no diagnóstico, porque é que as coisas não acontecem? Mas cheguei à conclusão que a inércia de facto tem um papel muito importante nestas coisas todas, muito mais do que intenções de negócios ou outras. Digamos, a incapacidade de pôr em prática, digamos, algumas decisões eu julgo que é muito típica das nossas situações, infelizmente, e portanto eu diria que é muito mais inércia do que outra coisa. Okay. Inércia e falta do sentido de urgência, porque eu julgo também, se me permitem um bocadinho com a minha idade, eu cada vez acho que estas decisões e que estas alterações são mais urgentes. Porque já vi há muito tempo, digamos, estes diagnósticos e sinto que há pouca percepção da urgência de algumas destas decisões. E me parece que esse é também um aspecto que deveria ser, digamos, realçado nestas sessões da Assembleia, da urgência de alterações que se façam, aprendendo com o caminho que se fez, com os erros que se foram cometendo, mas ajustando o sistema para que vá sempre melhorando. Mas tem que haver coragem para ele ser avaliado externamente e adaptado à realidade que vai mudando. Bem. O combate a incêndios rurais envolve a contratação de operadores privados para disponibilização de meios aéreos, sendo frequente a remuneração baseada em horas de voo ou em períodos de disponibilidade operacional, representando um volume significativo de despesa pública e um elemento central do sistema de combate. Considera que o atual modelo de contratação e remuneração dos meios aéreos, designadamente quando assente
em pagamento por hora de voo está plenamente alinhado com o interesse público e com os objetivos de eficácia e eficiência no combate aos incêndios? Na sua opinião, esse modelo pode criar incentivos económicos indiretos que favoreçam a dependência crescente de meios privados ou prolongação das operações? Pois este aspecto também é muito interessante. Nós no Observatório, nem na Comissão Técnica, não analisámos, digamos, em detalhe essa matéria. Mas eu diria que o que eu assisto sistematicamente depois dos grandes anos de catástrofe é o anúncio logo a seguir que se vão comprar Canadairs. Portanto, e essa é, digamos, uma situação que me parece que é claramente de falta de planeamento a longo tempo, a longo termo. Porque estudos vários, por exemplo, apontam a necessidade de contrabalançar os grandes equipamentos, como os Canadairs, com pequenos aviões, que podem ser mais móveis e mais... Mas todo esse trabalho de estudo da melhor arquitetura do sistema, para que ele possa funcionar ao longo do tempo com razoabilidade, com meios do Estado e com meios contratados, pode ser um mix das duas coisas, mas nunca vi, desde 2005, que houve um pequeno trabalho nessa matéria, nunca vi um estudo aprofundado que permitisse perceber qual era a melhor mistura ou a melhor solução para esses meios. E eu julgo que podia ser, digamos, um trabalho essencial que nós nunca o fizemos no Observatório, mas que julgo que poderia ser muito útil para pensar o futuro destes meios, porque não estão, na minha perspectiva, não estão otimizados, ou poderão até estar, mas, digamos, não estão racionalizados, não há um estudo que nos diga a melhor solução é esta ou é aquela, com meios do Estado ou com meios privados, com grandes aviões ou pequenos aviões mais flexíveis. Portanto, vale muito a pena investir nessa matéria para se evitar, digamos, situações que são sempre complicadas e que todos os anos são diferenciadas e, portanto, há aí matéria para se trabalhar a sério. Sendo reconhecido que uma parte relevante dos incêndios tem origem humana e que a ocorrência de grandes fogos mobiliza recursos públicos e atividades económicas significativa em vários setores, importa compreender se existem incentivos económicos associados a este fenómeno. Na sua análise, existe evidência de que o fenómeno do fogo posto possa estar associado direta ou indiretamente a interesses económicos ou atividades que beneficiam após a ocorrência de incêndios? A relação entre uma coisa e outra eu nunca a consegui ver e continuo a achar que não, na minha perspectiva, que não existe essa relação entre os... Há um aproveitamento, claramente, mas não é, digamos, não é causa dos incêndios. Após grandes incêndios, verifica-se aumento significativo da disponibilidade de madeira ardida, matéria-prima irrelevante para a indústria de transformação de madeira, o que pode alterar o funcionamento do mercado florestal. Na sua experiência, esse aumento tem impacto económico relevante para a indústria da celulose ou para outros operadores do setor e pode criar incentivos económicos indiretos associados à ocorrência de incêndios? Aquilo que acontece depois dos incêndios é que se nada for feito nos primeiros 3 ou 4 meses após o incêndio, a madeira deixa de ter valor comercial. Portanto, pode ser utilizada para lenha, mas, digamos, portanto, aquilo que seria fundamental era, e agora estamos a ver isso com o problema na região centro de todas as árvores que caíram com a Christine, não é? Portanto, há aqui assim uma necessidade muito grande de
digamos, de trabalhar muito rapidamente, porque senão senão todos perdem. Todos os que poderiam ser os potenciais ganhadores, todos perdem porque, enfim, o material deixa de ter o mesmo valor. Portanto, eu diria que esta é a regra essencial. Se há depois utilizadores que compram madeira mais barata porque tem que haver, se não forem, há preços de pânico, não é? Quer dizer, se não forem compradas nos primeiros 3 meses, depois desvaloriza e, portanto, há aqui assim, digamos, uma oportunidade de negócio que pode ser feita. Com certeza que isso existirá, não é? Mas, digamos, o meu ponto é que isso não se relaciona com a possibilidade do início do incêndio. Para terminar, a instalação de infraestruturas energéticas, designadamente parques eólicos ou solares, depende da disponibilidade territorial e dos procedimentos de licenciamento associados ao uso do solo. Tem conhecimento de situações em que a ocorrência de incêndios tenha sido seguida da instalação ou aceleração de projetos energéticos em áreas anteriormente ocupadas por floresta? Existe evidência de que a alteração das condições do território após incêndio tenha facilitado ou antecipado esses processos? Não tenho conhecimento. Havia também muita indicação de que facilitação de construção de habitações e de casas pós-incêndio que podiam ser, mas nunca me pareceu que houvesse, muitas vezes até pelo contrário, com algum receio de que pudessem ser considerados, digamos, associados ao incêndio, não me parece que tenha havido nenhuma tentativa, digamos, desse tipo de aproveitamento. O que eu diria era que, em vez de estarmos a capturar a energia solar com os painéis, nós temos as árvores a fazer a mesma coisa. Estão a capturar a energia solar com as suas folhas e a constituir a biomassa. E volto outra vez à questão da biomassa, em vez de estarmos, no fundo, a comprometer muitos terrenos que podem ser agrícolas ou florestais e que estão agora ocupados por áreas enormes com a energia solar, que nós podíamos aproveitar a energia solar de uma maneira muito mais fácil e muito mais barata, que era aproveitar a fotossíntese. Portanto, é esta um pouco a minha lógica geral.